da Associação Tocando em Frente, o canal onde você encontra diversos livros com acesso fácil e gratuito. Inscreva-se, curta, compartilhe. Vamos à leitura? Parte 36. Mad gostou do passeio, mas não sentia vontade de repeti-lo, nem de fazer amizade com o casal que Bob trouxera. Mergulhava no mar, caminhava e deitava-se ao sol. Por curioso que pareça, nem sequer lamentou a falta de livros para ler, pois sempre parecia haver alguma coisa interessante para observar. Aceitara o conselho de Rob e deixara de usar roupas. A princípio, tendera a portar-se como um coelho, que sente o cheiro do dingo trazido pela brisa e foge para esconder-se. Quando um galinho estalava ou um coco caía de um coqueiro como bala de canhão, sempre se escondia. Mas depois de vários dias de manifesta solidão, começou realmente sim a sentir que ninguém se aproximaria, que aquele era, como dissera Rob, um domínio inteiramente particular. A timidez não tinha razão de ser. E caminhando pelos atalhos, deitada na areia, brincando, ficando na água quente e salgada, principiou a sentir-se como um animal nascido e criado numa jaula e solto de repente num mundo ameno, ensolarado, espaçoso e hospitaleiro. Longe de Fi, dos irmãos, de Luke, da inexorável e irracional dominação de toda a sua vida, Mad descobriu o lazer puro, todo um caleidoscópio de modelos de pensamento que teciam e desteciam, formando novos desenhos em sua mente. Pela primeira vez na vida, não mantinha o eu consciente absorto em pensamentos de trabalho deste ou daquele feitio. Surpresa, compreendeu que a atividade física é o bloqueio mais eficaz que os seres humanos podem erguer contra a atividade totalmente mental. Anos antes, o padre Ralph lhe perguntara em que ela pensava, e Mad respondera, em papai e mamãe, Bob, Jack, Hugh, Stu, os pequenos, Frank, Drógueda, a casa, o trabalho, a chuva. Ela não o citara, mas ele encabeçava a lista, como sempre. Agora cumpria acrescentar-lhes Justine, Luke, Ludi, Anne, a cana, as saudades de casa, a chuva. E sempre, naturalmente, a salvadora libertação que encontrava nos livros. Tudo viera e se fora em massas e cadeias tão emaranhadas e desconexas, nenhuma oportunidade, nenhum treinamento que lhe permitisse sentar-se calmamente e pensar quem era exatamente Mad Clare Mad O'Neill. Que queria ela? Por que supunha que fora posta nesta terra? Lamentou a falta de treinamento, pois nenhuma quantidade de tempo que gastasse consertaria essa omissão. Entretanto, aqui estavam o tempo, a paz, a indolência do bem-estar físico ocioso. Ela poderia deitar-se na areia e tentar. Bem, havia Ralph. Uma risada desdenhosa, sem esperanças. Não seria um bom lugar para começar, mas em certo sentido, Ralph era como Deus. Tudo começava e terminava nele. Desde o dia em que ele se ajoelhara no pátio empoeirado da estação de Dili num entardecer para tomá-la entre as mãos, houvera Ralph, e ainda que ela nunca mais tornasse a vê-lo enquanto vivesse, tudo levava a crer que seu último pensamento do lado de cá do túmulo seria dele. Como era assustador que uma pessoa pudesse significar tantas coisas. Que havia dito a Anne? Que seus desejos e necessidades eram absolutamente comuns. Um marido, filhos, um lar, alguém para amar. Seria acaso pedir muito? Afinal, a maioria das mulheres o conseguia. Mas quantas mulheres que o tinham conseguido se sentiam realmente satisfeitas? Mad supunha que se sentiria, já que para ela as coisas eram tão difíceis de obter. Aceite os fatos, Mad Clare, Mad O'Neill. O alguém que você quer é Ralph de Bricassar. E esse você não pode ter. Como homem, porém, parece que ele a inutilizou para qualquer outro.
Está bem, então. Suponha que o homem e o alguém para amar sejam impossíveis. Você terá de amar seus filhos, e o amor que receber virá deles, o que por sua vez significa Luke e os filhos de Luke. Ai, meu Deus, meu Deus! Meu Deus? Não. O que foi que Deus já fez por mim se não privar-me de Ralph? Deus e eu não gostamos muito um do outro. E você sabe de uma coisa, Deus? Você não me assusta mais como costumava me assustar. Como eu tinha medo de você, do seu castigo. Durante toda a minha vida andei direito com medo de você. E o que foi que isso me valeu? Absolutamente nada mais do que se eu tivesse infringido todas as regras que constam do seu livro. Você é um impostor, Deus, um demônio do medo. Trata-nos como a crianças, acenando com o castigo. Mas você já não me assusta, porque não é Ralph que eu devia estar odiando, é você. A culpa é toda sua e não do pobre Ralph. Ele apenas vive com medo de você, como eu sempre vivi. Que ele possa amá-lo é coisa que não consigo entender. Não vejo em você o que seja digno de amor. Entretanto, como posso deixar de amar um homem que ama a Deus? Por mais que o tente, não consigo fazê-lo. Ele é a lua e eu choro por ela. Pois bem, a única coisa que você pode fazer é parar de chorar por ela, Mad O'Neill. Contente-se com Luke e com os filhos de Luke. Por bem ou por mal, você o tirará da maldita cana e viverá com ele lá onde não existem árvores. Dirá ao gerente do banco de Dili que sua renda futura ficará em seu nome e a usará para ter em seu lar, sem árvores, os confortos e comodidades que Luke não pensará em lhe proporcionar. Irá usá-la para educar convenientemente os filhos de Luke para ter a certeza de que nunca lhes faltará coisa alguma. E isso é tudo o que se pode dizer sobre o assunto, Mad O'Neill. Eu sou Mad O'Neill, não sou Mad de Bricassard. Até soa ridículo, Mad de Bricassard. Teria de ser Megan de Bricassard, e sempre detestei Megan. Quando deixarei de lamentar que eles não sejam filhos de Ralph? Aí é que a coisa pega, não é? Diga a si mesma, uma e muitas vezes. A sua vida é sua, Mad O'Neill, e você não a desperdiçará sonhando com um homem e com filhos que nunca poderá ter. Pronto, é assim que se fala. Não adianta pensar no que passou, no que precisa ser enterrado. O importante é o futuro, e o futuro pertence a Luke e aos filhos de Luke. Não pertence a Ralph de Bricassard. Ralph é o seu passado. Mad rolou sobre a areia e chorou como não chorara desde os 3 anos de idade. Lamentos ruidosos, e só os caranguejos e os pássaros lhe ouviram o desconsolo. Annie Miller escolhera a ilha de Matlock deliberadamente, planejando mandar Luke para lá assim que pudesse. No momento em que Mad embarcou, telegrafou a Luke dizendo que Mad precisava desesperadamente dele e implorando-lhe que viesse. Ela não era dada por natureza a interferir na vida dos outros, mas amava a Mad, tinha pena dela e adorava a coisinha difícil e caprichosa que Mad dera à luz e Luke gerara. Justine precisava de um lar e dos 2 pais. Muito a magoaria vê-la partir, mas antes isso do que a atual situação. Luke chegou 2 dias depois. Estava a caminho da CSR em Sydney, de modo que não levou muito tempo para desviar-se do seu caminho. Já era tempo de ver o bebê. Se tivesse sido um menino, teria vindo quando ele nascera, mas a notícia de uma menina o desapontara amargamente. Se Mad insistia em ter filhos, que estes fossem pelo menos capazes de gerir um dia a fazenda de Quinuna. Meninas não tinham utilidade alguma. Davam um trabalho de matar e, depois de crescidas, iam trabalhar para outra pessoa em vez de ficar em casa como os meninos e trabalhar para o velho pai nos seus últimos anos de vida. Como vai, Meg? Perguntou ao subir pela varanda da frente. Espero que não esteja doente. Você espera? Não, não está doente. Mas venha primeiro ver a sua bela filha.
Ele olhou o bebê, divertido e interessado, mas sem nenhum envolvimento emocional, pensou Anne. Ela tem os olhos mais esquisitos que já vi, disse ele. De quem os terá herdado? Segundo Maddie, ao que ela sabe, de ninguém da família dela. Nem da minha. Este trocinho gozado é uma reversão a um tipo passado. E não parece muito feliz da vida, parece? E como poderia parecer feliz? Atalhou Anne, conservando de propósito o mau humor. Nunca viu o pai. Não possui um lar de verdade e não tem muitas probabilidades de vir a ter algum antes de crescer, se você continuar vivendo como vive. Estou poupando, Anne, protestou ele. Besteira! Eu sei quanto dinheiro você tem. Amigos meus em Charters Towers mandam-me de vez em quando o jornal do lugar, de modo que tenho visto os anúncios de propriedades muito mais próximas do que Nuna e muito mais férteis. Estamos numa crise, Luke. Você conseguiria uma beleza de propriedade por muitíssimo menos do que o que tem no banco. E sabe disso. Pois é por isso mesmo. Estamos numa crise. E a oeste das montanhas há uma seca terrível entre June e Isa. Já vai para o segundo ano que não chove de jeito nenhum, nem uma gota. Agora mesmo, aposto que Drogheda está passando por maus bocados. Nessas condições, como supõe você que estejam as coisas em volta de Winton e Blackall? Não, acho que devo esperar. Esperar que o preço da terra volte a subir numa boa temporada de chuvas? Deixe disso, Luke. Agora que é hora de comprar. Com as 2.000 libras por ano de média garantidas, você poderá aguentar sossegado até 10 anos de seca. Basta que não abasteça a propriedade. Viva com as 2.000 libras até chegarem as chuvas. E depois sim, compre a criação que quiser. Ainda não estou preparado para deixar a cana, tornou ele, teimoso, enquanto continuava a olhar para os estranhos olhos claros da filha. Essa afinal é a verdade, não é mesmo? Por que não admite, Luke? Você não quer ser casado. Prefere viver como está vivendo agora, durão, no meio dos homens, trabalhando como um condenado, exatamente como a metade dos australianos que conheço. O que há nesse bendito país para que seus homens prefiram a companhia de outros homens à vida no lar com esposa e filhos? Se a vida de solteiro é que realmente desejam, por que cargas d'água experimentaram o casamento? Você sabe quantas esposas abandonadas existem só em Dune, dando duro para sobreviver e tentando educar os filhos sem pais? Ele está trabalhando um pouco nos canaviais, mas voltará. Naturalmente, é só por um tempo. E em todos os dias de correspondência, lá estão elas no portão, aguardando o carteiro, na esperança de que o cretino lhes tenha mandado algum dinheiro. Na maioria das vezes não manda, mas às vezes manda. Não o suficiente, mas alguma coisa que dá para ir levando. Ela tremia de raiva, ao passo que os seus meigos olhos castanhos brilhavam. Sabe o que li no Brisbane Mail que a Austrália tem a maior porcentagem de esposas abandonadas em todo o mundo civilizado? É a única coisa que conseguimos superar todos os outros países. E não é uma superioridade de que podemos nos orgulhar. Devagar, Anne. Eu não abandonei Meg. Ela está bem e não passa fome. O que há com você? Estou cansada de vê-lo tratar sua mulher desse jeito. É isso que há. Pelo amor de Deus, Luke, cresça. Assuma suas responsabilidades por algum tempo. Você tem esposa e filha. Devia estar fazendo um lar para elas. Seja marido e pai e não um maldito estranho. Eu serei, mas ainda não posso. Tenho de continuar o trabalho do açúcar por mais uns 2 anos, por uma questão de segurança. Não quero que digam que estou vivendo à custa de Meg, que é exatamente o que eu estaria fazendo enquanto as coisas não melhorassem. Anne ergueu o lábio num trejeito desdenhoso. Ora, bolas! Você casou com ela por dinheiro, não casou? Um rubor escuro tingiu-lhe o semblante moreno. Ele não quis encará-la. Reconheço que o dinheiro ajudou, mas casei porque gostava mais dela do que qualquer outra pessoa. Gostava dela. E quanto a amá-la?
Amor. O que é o amor? Nada mais que uma invenção da cabeça das mulheres, só isso. Ele desviou os olhos do bercinho de Vime e dos olhos perturbadores, sem ter muita certeza de que a dona de uns olhos assim não pudesse compreender o que dizia. E você já terminou o sermão? Diga-me. Onde está Meg? Ela não estava passando bem. Mandei-a embora por algum tempo. Não, não se assuste. Não foi com seu dinheiro. Eu estava esperando poder persuadi-lo a ir ter com ela, mas vejo que é impossível. Fora de cogitação. Arne e eu partiremos para Sydney esta noite. Pouco me importa. Diga-lhe que se aguente ainda por algum tempo. Agora que ela já começou com esse negócio de constituir família, eu não me incomodaria de ter um filho. É isso que eu devo dizer a Meg quando ela voltar? Ele encolheu os ombros, louco para sair dali. Apoiando-se na parede para não cair, Anne inclinou-se sobre o cesto de Vime e ergueu a menina nos braços. Em seguida, arrastou os pés até a cama e sentou-se. Luke não fez movimento algum para ajudá-la, nem para pegar a criança. Parecia ter medo da filha. Vá embora, Luke. Você não merece o que tem. Não aguento mais olhar para sua cara. Volte para o maldito Arne e para a maldita cana e para a quebradeira de costas. A porta ele estacou. Que nome ela deu à filha? Até já me esqueci. Justine, Justine, Justine. Que nome estúpido, disse ele e saiu. Anne colocou Justine na cama e desatou a chorar. Todos os homens podiam ir para o inferno, todos menos Ludi. Seria acaso o traço meigo, sentimental, quase feminino da personalidade de Ludi que o fazia capaz de amar? Luke teria razão? Seria o amor uma simples invenção da cabeça das mulheres? Ou seria alguma coisa que só as mulheres eram capazes de sentir? Mulheres ou homens que tivessem uma mulherzinha dentro de si. Mulher alguma conseguiria jamais segurar Luke. Nenhuma conseguiria. Não havia mulher que lhe pudesse dar o que ele queria. No dia seguinte, mais calma, já não achava que sua tentativa fora inútil. Naquela manhã, chegara um cartão postal de Madge, em que ela se referia com entusiasmo à ilha de Matlock e dizia estar passando muito bem. Afinal, aquilo tudo redundara em algo bom. Madge estava melhor. Voltaria quando as monções diminuíssem e ela se sentisse capaz de enfrentar a sua vida. Anne resolveu não lhe falar de Luke. Por isso, Nancy, abreviatura de Annunziata, carregou Justine para a varanda da frente, enquanto Anne se arrastava com dificuldade, levando presa entre os dentes uma cestinha com as coisas necessárias ao bebê. Fralda limpa, lata de talco e brinquedos. Instalou-se numa cadeira de Vime, tirou a menina de Nancy e principiou a alimentá-la com a mamadeira de lactogênio que Nancy aquecera. Era muito agradável, a vida era muito agradável. Ela fizera o possível para colocar um pouco de juízo na cabeça de Luke, e se falhara, isso pelo menos significava que Madge e Justine permaneceriam em Heimlock mais algum tempo. Sabia que no fim, compreendendo que já não havia esperança de salvar o seu relacionamento com Luke, Madge voltaria para Drogheda. Mas Anne nem queria pensar nesse dia. Um carro esporte inglês surgiu pela estrada de Doune e subiu o longo aclive íngreme. Novo e caro. Tinha o capô preso embaixo por uma tira de couro, canos de escapamento niquelados e pintura reluzente. A princípio, não reconheceu o homem que saltou sobre a porta baixa, envergando o uniforme de Queensland, um short e nada mais. Que bonito sujeito, francamente, pensou, observando-o apreciativamente e percebendo nele algo familiar quando ele se pôs a subir a escada de 2 em 2 degraus. Eu quisera que Ludi não comesse tanto, não lhe faria mal nenhum um pouco do estado físico desse camarada. Não, já não é nenhum frangote. Vejam só as maravilhosas têmporas grisalhas, mas nunca vi um cortador de cana em melhor forma. Quando
os olhos calmos, aliados, se fixaram nos dela, Anne reconheceu. Meu Deus! Exclamou e deixou cair a mamadeira da menina. Ele a apanhou, entregou-a a Anne e encostou-se na balaustrada da varanda, diante dela. Está tudo bem, o bico não encostou no chão. Pode dá-la ao bebê assim mesmo. Justine estava começando a fazer beicinho. Anne enfiou-lhe a chupeta na boca e conseguiu recobrar o fôlego e falar. Francamente, excelência, que surpresa! Os olhos dela examinaram-no divertidos. Confesso que o senhor me parece tudo, menos um arcebispo. Não que se parecesse com um algum dia, mesmo com os trajes apropriados. Sempre imaginei os arcebispos de qualquer denominação religiosa como homens gordos e satisfeitos consigo mesmos. No momento não sou arcebispo. Sou apenas um padre em gozo de merecidas férias. Por isso pode me chamar de Ralph. Foi essa coisinha que deu tanto trabalho a Maddie quando aqui estive pela última vez? Posso pegá-la? Creio que conseguirei segurar a mamadeira no ângulo certo. Sentou-se numa cadeira ao lado de Anne, pegou a criança e a mamadeira e continuou a alimentá-la, com as pernas cruzadas de modo casual. Maddie deu-lhe o nome de Justine? Deu, pois gosto dele. Santo Deus, olhem para a cor do cabelo dela. É o avô escarrado. É o que diz Maddie. Espero que este pobre carrapatinho não venha a ter 1 milhão de sardas mais tarde, mas creio que as terá. Bem, Maddie também é meio ruiva e não tem sarda nenhuma, embora sua pele tenha uma contextura diferente e uma cor mais opaca. Depôs a mamadeira, fez a menina sentar-se ereta sobre o seu joelho, olhando para ele, e inclinou-se para a frente e pôs-se a esfregar-lhe as costas ritmicamente, com força. Entre as minhas obrigações consta de visitar orfanatos católicos, de modo que sei lidar com bebês. Madre Gonzaga, do meu orfanato favorito, diz sempre que esta é a única maneira de fazer uma criança arrotar. Quando lhe seguramos no ombro, não deixamos que o corpo se flexione direito para a frente. O arroto não escapa com tanta facilidade, e quando chega lá em cima, costumam chegar com ele também grandes quantidades de leite. Como estou fazendo agora, o bebê se dobra ao meio, retendo o leite no estômago e deixando escapar o gás. Como se quisesse provar o que estava dizendo, Justine arrotou imensamente várias vezes, mas reteve o que tinha no estômago. Ele riu-se, tornou a esfregá-la e depois, quando nada mais aconteceu, instalou-a confortavelmente na curva do seu braço. Que olhos fabulosamente exóticos! Magníficos, não? Sou de opinião que Maddie teve um bebê singular. Não mudando de assunto, que grande pai o senhor teria dado, padre? Gosto de bebês e de crianças, sempre gostei. É muito mais fácil para mim apreciá-las, visto que não tenho nenhuma das obrigações desagradáveis que têm os pais. Não é isso, não. O senhor é como Lude, tem um pouco de mulher em seu íntimo. Justine, que sempre se mostrava tão arredia, retribuiu-lhe aparentemente a simpatia. Adormeceu. Ralph instalou-a mais confortavelmente e tirou um maço de capstãs do bolso do short. Dê-me os cigarros, acenderei um para o senhor. Onde está Maddie? Perguntou ele, pegando um cigarro aceso das mãos dela. Obrigado. E desculpe-me, faça o favor de tirar um também. Não está aqui. Ela não conseguia se recobrar dos maus bocados por que passou quando Justine nasceu, e a chuva parece ter sido a gota d'água. Por isso, Lude e eu a mandamos embora por 2 meses. Estará de volta lá pelo 1º dia de março, daqui a 7 semanas. No momento em que falou, Anne se deu conta da mudança operada nele, como se todo o seu propósito e a promessa de algum prazer muito especial se houvessem desvanecido de repente. Ele respirou fundo. Esta é a 2ª vez que venho para me despedir e não a encontro. Atenas, e agora... Naquela ocasião estive um ano fora e poderia ter ficado muito mais, mas eu não sabia. Nunca mais pus os pés em Drógueda depois da morte de Pede e Stu.
E, no entanto, quando chegou a hora, descobri que não podia deixar a Austrália sem ver Maddie. Mas ela casara e partira. Eu quis segui-la, porém compreendi que isso não teria sido justo para ela nem para Luke. Desta vez, vim porque sabia que não poderia prejudicar o que não existe. Para onde vai? Para Roma, para o Vaticano. O cardeal di Contini Vercesi assumiu os encargos do cardeal Monteverde, que morreu há pouco tempo, e me chamou, como eu sabia que me chamaria. É uma grande honra, mas é também mais do que isso. Não posso me recusar a ir. Quanto tempo ficará longe? Muito tempo, creio eu. Há rumores de guerra na Europa, embora isso pareça tão longe visto daqui. A Igreja em Roma necessita de todos os diplomatas que possui, e graças ao cardeal di Contini Vercesi fui designado como diplomata. Mussolini aliou-se intimamente a Hitler. São ambos farinha do mesmo saco. E o caso é que o Vaticano precisa conciliar duas ideologias que se opõem, o catolicismo e o fascismo. Não será fácil. Falo alemão muito bem. Aprendi grego quando estive em Atenas e italiano quando estive em Roma. Também falo francês e espanhol fluentemente. Suspirou. Sempre tive jeito para línguas e cultivei-o. Era inevitável que eu fosse transferido. Bem, Excelência, a menos que viaje amanhã, ainda poderá ver Maddie. As palavras lhe saíram da boca antes que a própria Anne tivesse podido pensar. Por que não haveria Maddie de vê-lo uma vez ainda, antes que ele se fosse? Ainda mais como ele parecia pensar se devia ausentar-se por tanto tempo. A cabeça dele voltou-se para ela. Belos e distantes olhos azuis eram muito inteligentes e muito difíceis de enganar. Oh, sim, ele nascera diplomata. Sabia com exatidão o que estava ela dizendo e cada uma das razões escondidas no fundo da sua mente. Anne já se arrependia da sua resposta, mas durante muito tempo o padre não disse nada, ficando a olhar por cima do canavial verde esmeralda para o rio cheio até as bordas, com o bebê esquecido na dobra do braço. Fascinada, ela contemplou-lhe o perfil, a curva da pálpebra, o nariz reto, a boca reservada, o queixo resoluto. Que forças estaria ele mobilizando enquanto contemplava a paisagem? Que complicados contrapesos de amor, desejo, dever, conveniência, poder da vontade, desejo veemente, pesava ele em seu espírito? E quais contra quais? A mão ergueu o cigarro até os lábios. Anne reparou-lhe nos dedos, que tremiam, e respirou sem fazer o menor ruído. Ali estava uma prova de que ele não era indiferente. Durante uns 10 minutos, talvez, ele não disse nada. Anne acendeu-lhe outro capstan, estendeu-lhe em vez da guimba queimada do anterior. Ele também o fumou calmamente, sem levantar a vista uma vez sequer das montanhas distantes e das nuvens de monções que diminuíam o céu. Onde ela está? Perguntou num tom de voz perfeitamente normal, atirando a segunda guimba por sobre a balaustrada da varanda atrás da primeira. E do que ela respondesse dependeria sua decisão. Era a vez de Anne pensar. Justificava-se que alguém empurrasse outros seres humanos num rumo que ninguém sabia para onde levava, nem com que fim? Sua lealdade era toda de Maddie. Pouco lhe importava, sinceramente, o que acontecesse àquele homem. A seu modo, ele não era melhor do que Luke. Perseguia um ideal exclusivamente masculino, sem ter o tempo ou a vontade de colocar uma mulher acima dele. Nem no encalço de um sonho que provavelmente só existia em sua cabeça confusa, sem mais substância que a fumaça da usina que se dissipava no ar passado, carregado de melaço. Mas era o que ele queria, e ele se exaurira e exauriria a vida correndo atrás dela. Ele não perdera o juízo, por mais importante que Maddie lhe fosse, nem mesmo por ela. E Anne começava a acreditar que ele a amava mais do que qualquer outra coisa, exceto seu estranho ideal.
comprometeria a ele a oportunidade de alcançar um dia o que tanto almejava. Por isso, se ela respondesse que Mad estava em algum abarrotado hotel de balneário, onde ele poderia ser reconhecido, não iria. Ninguém sabia melhor do que ele que não pertencia à espécie capaz de continuar anônimo no meio da multidão. Ela molhou os lábios com a língua, recuperando a voz. Mad está numa cabana na ilha de Matlock. Onde? Na ilha de Matlock, um balneário que fica defronte de Whitsunday Passage, especialmente destinados aos que querem isolar-se. De mais a mais, numa época como esta, será difícil encontrar alguém por ali. Ela não resistiu à tentação de acrescentar. Não se preocupe, ninguém o verá. Muito tranquilizador. Com extrema delicadeza, ele tirou do braço o bebê adormecido e entregou-o a Anne. Obrigado, disse, encaminhando-se para a escada. Depois voltou-se e em seus olhos se lia um apelo patético. Está muito enganada. Só quero vê-la, nada mais. Nunca envolverei Mad em coisa alguma que possa pôr em perigo a sua alma imortal. Nem a sua, não é? Nesse caso, é melhor ir embora, como Luke O'Neill. Ele está sendo esperado. Dessa maneira, terá certeza de não criar um escândalo, nem para Mad, nem para si. E se Luke aparecer? Não há a menor possibilidade. Foi para Sydney e só voltará em março. Só poderia ter sabido que Mad está em Matlock por meu intermédio, e eu não lhe contei, Excelência. Mad está esperando Luke? Anne sorriu ironicamente. De jeito nenhum, disse ela. Não lhe farei mal, insistiu ele. Só quero vê-la, mais nada. Estou perfeitamente ciente disso, Excelência. Mas também não deixa de ser verdade que Vossa Excelência lhe faria muito menos mal se quisesse algo mais, disse Anne. Quando o automóvel do velho Rob apareceu roncando na estrada, Mad, na varanda do chalé, com a mão levantada, fazia sinal de que tudo estava bem e de que não precisava de coisa alguma. Ele parou no lugar de costume para virar o carro, mas antes disso, um homem de short, camisa e sandálias saltou do carro com a mala na mão. Viva, Sr. O'Neill! Gritou Rob ao partir. Mad nunca mais os confundiria, Luke O'Neill e Ralph de Bricassar. Aquele não era Luke. Nem mesmo a distância e a luz que se dissipava rapidamente, ela se deixou iludir. Permaneceu em silêncio onde estava e esperou que ele descesse a estrada em sua direção. Ralph de Bricassar. Ele concluíra, afinal, que a queria. Não podia haver outra razão para que viesse procurá-la num lugar assim, fazendo-se passar por Luke O'Neill. Nada nela parecia estar funcionando, nem as pernas, nem a mente, nem o coração. Aquele era Ralph que viera reivindicá-la? Por que não conseguia sentir? Por que não corria pela estrada ao seu encontro para atirar-se-lhe nos braços, tão completamente feliz por vê-lo que nada mais importava? Aquele era Ralph, e ele era tudo o que ela já quisera da vida. Não passara há mais de uma semana tentando arrancar esse fato do seu espírito? Maldito fosse, por que diabo teria ele de vir quando ela estava começando a excluí-lo dos seus pensamentos, se não do seu coração? Ai, tudo ia recomeçar. Aturdida, suando, colérica, ficou esperando, estupidamente, observando a forma graciosa aumentar de tamanho à proporção que se aproximava.